Oi, eu sou a Milena Mancini da Projetual e hoje eu vim falar para vocês a respeito de investimento em mídias no web marketing. Bom, acredito que um dos pontos fortes das reuniões de consultoria que a gente dá é aquele momento que o cliente pergunta quanto eu tenho que investir, né? Clientes novos no web marketing querem muito saber se esse é um universo que cabe no bolso deles. E aqueles que já investem querem ter um parâmetro, querem uma dica profissional. Será que eu estou gastando pouco? Será que eu estou gastando bem? Né? Será que eu estou gastando demais? E, bom, o que eu costumo então falar para os clientes e a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça antes de perguntar para um consultor quanto que eu tenho que investir? Depende, gente, de muitos fatores. Infelizmente, a gente não tem essa resposta pronta, como muitos imaginam. A gente consegue, claro, estimar, por exemplo, quanto custa quase que com precisão, ou seja, valores bem aproximados, a gente consegue saber quanto custa levar tráfego para o site do cliente. Então, a gente consegue, através das pesquisas de palavras-chave, no caso do Google, ou através de pesquisa dos interesses no Facebook Ads, a gente consegue sim estimar quanto vai custar esse clique, que vai gerar tráfego no teu site ou na tua fanpage. Porém, a questão da conversão, ela é bem relativa, né? Então, depende muito de cada negócio a gente dizer para o cliente quanto ele tem que investir. Se for um e-commerce, tem um potencial para investimento maior. Se for B2B ou B2C, se o segmento do cliente tem mais ou menos concorrência, né? Se o ramo vai ser, o território vai ser regionalizado ou se ele quer atingir Brasil todo, por exemplo. Se for regionalizado, tem regiões mais caras, regiões mais baratas. Então, acho assim, você como empresário que queira perguntar para algum consultor ou queira uma dica de quanto tem que investir, você tem que saber muito bem qual é a meta, tá? Então, quanto você quer ter de retorno e em quanto tempo. Porque assim, às vezes a gente vê grandes cases de empresas que bombam na internet, mas elas conseguem sustentar um investimento relativamente grande por um período de uma forma consistente, né? Então, não adianta também a gente pegar a tua verba, a totalidade que você tem e jogar tudo num lugar só e depois perder o fôlego para se sustentar, entendeu? A gente até estava comentando ontem aqui com um cliente sobre um case aqui de Curitiba, que o cara provavelmente gastou toda a verba dele, no caso foi em mídia off, né? Foi em televisão. Ele gastou toda a verba em 15 dias de veiculação e depois sumiu. Por quê? Não tinha um investidor por trás. Então era uma pequena, relativamente média empresa, colocando toda a sua verba numa tacada só. Como às vezes o retorno não é tão rápido, não conseguiu sustentar, não conseguiu fazer girar para reinvestir. Então eu diria assim, ó, ponha na tua cabeça qual é a tua meta e trace um plano pensando em quanto tempo você precisa ou quanto tempo você dispõe para atingir aquela meta. Entendeu? Você daí consegue fracionar a tua verba e traçar uma estratégia. Eu diria que não tem outra forma de se investir, seja na internet ou na mídia tradicional, que não seja baseado numa estratégia e num bom plano, né? O tal do plano de marketing, que simplificadamente a gente pode dizer que tendo metas, objetivos, o prazo e a estratégia, você vai chegar lá. Tá bom? Não esqueça também que a taxa de conversão, ela varia muito. Então, por exemplo, um cliente que tem uma boa plataforma de e-commerce, com poucos passos para chegar no carrinho, que a navegação e a compra via mobile é facilitada, ele vai ter uma taxa de conversão muito maior do que um cliente que invista a mesma quantia, mas cuja loja virtual não seja mobile friendly, né, que a gente chama, ou seja, não tem uma interface boa para mobile, é uma loja complicada de se comprar, que requer muitos passos no carrinho, cadastro difícil.
Então, às vezes, antes de você também pensar em taxa de conversão, você tem que dar uma avaliada em como que está o destino dessa tua campanha. Seja uma landing page, seja um site ou um e-commerce, não adianta você colocar dinheiro em mídia antes de arrumar a casa, tá bom? Porque assim, já teve casos aqui de a gente falar para o cliente, olha, não vale a pena você investir em Google nesse momento. Por quê? Porque você está anunciando um produto e está levando para o teu site e esse produto não está no site. Então você acaba jogando toda a tua audiência para a homepage e não converte, né? Então arrume a casa primeiro, pense numa boa qualidade, pense em usabilidade, em navegabilidade, depois pense então em fazer os anúncios. Essa é a minha dica de hoje e a gente pode conversar mais a respeito, dependendo das dúvidas aí que vocês nos enviarem por e-mail a respeito desse tópico. A gente está à disposição, um abraço e muito obrigada!